Bom dia, senhores, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Andréia Ribeiro e o tema desse vídeo é: no país do agronegócio, a disciplina do direito agrário não é obrigatória nas universidades. Vamos conversar sobre isso? Sejam muito bem-vindos. Antes de abordarmos temas específicos do direito agrário aqui no canal, eu julguei importante trazer esse questionamento aos senhores. Na verdade, é mais uma provocação do que um questionamento. A disciplina do direito agrário, ela se tornou autônoma em 1972. É muito recente, né? É menos de 50 anos. É praticamente um bebê no nosso ordenamento. E já lá, ela foi incluída na grade curricular como opcional ou eletiva. Hoje, as diretrizes do curso, a escolha do conteúdo mínimo exigido pelas universidades, dentre outras determinações, são regulados pelo Conselho Nacional de Educação, que é um órgão vinculado ao Ministério da Educação. E o documento que regula a graduação do curso de Direito, ele é de 2004. Sim, senhores, de 2004. Neste documento consta um rol com as disciplinas obrigatórias e consta um outro rol com 8 disciplinas, das quais a universidade deve escolher 2 para oferecer como opcionais ou eletivas. E o direito agrário, ele está onde? No rol das disciplinas opcionais, das quais podem ser ou não escolhidas pela universidade. Neste documento, senhores, tem um parágrafo lá que me chamou muito a atenção. E eu quero pedir licença para ler um trecho desse parágrafo aos senhores, que diz o seguinte: as diretrizes curriculares para o curso de graduação em Direito devem refletir uma dinâmica que atenda a cada momento exigido pela sociedade, para formar profissionais adaptáveis e com a suficiente autonomia intelectual. Senhores, eu dei uma resumida nesse parágrafo, mas de tudo, pelo menos 2 conclusões nós podemos tirar. A primeira é que esse documento está obsoleto, inquestionável. A segunda é que este documento deixa uma porteira escancarada para as universidades querendo oferecerem a disciplina do direito agrário como obrigatórias na sua grade curricular. Aí os senhores podem me questionar: Andréia, você está puxando o saco para a disciplina do direito agrário. Sim, senhores, mas observem, o direito agrário de 2004 para cá é outro. Tanto as atividades sofreram alterações, a prática, a forma com que se trabalha no campo mudou muito, como o impacto que isso causou na vida das pessoas. Vide muitos interiores Brasil afora. Então, o direito agrário como disciplina obrigatória nas universidades do Brasil é uma questão de segurança jurídica, de colocar profissionais no mercado que saibam do que ele se trata. Por quê? Porque o direito agrário é muito peculiar. Não há de se negar, senhores, é muito diferente do direito real como um todo, do direito civil como um todo. Então, há necessidade de se estudar o direito agrário como matéria isolada e não combinada com o direito ambiental, como eu recebo relatos direto, falando que tem direito agrário dentro da questão ambiental, que também é uma disciplina muito importante e requer ser valorizada. Pois bem, o Conselho Nacional de Educação, ciente da necessidade de atualizar esse documento, de 2016 para cá, começou a realizar audiências públicas, 2 ou 3 audiências públicas, a fim de fomentar o assunto grade curricular dos cursos de Direito. Contudo, senhores, essas audiências foram alvos de muitas críticas por parte de alguns advogados, que alegaram que o Conselho Nacional de Educação agia de modo a afastar a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo o link desse documento de 2004, para que os senhores possam ter acesso e tirarem as próprias conclusões. Eu tentei buscar a ata ou outro documento dessas reuniões públicas, mas não encontrei. Na verdade, eu encontrei um link
que quando eu acesso dá erro ou consta que o documento não está mais lá, alguma coisa nesse sentido. Então eu vou deixar pelo menos de 2004 para que os senhores possam ler, ter uma ideia do que as nossas universidades são obrigadas a seguirem, tá ok? Para que não haja uma confusão no que diz respeito a direito agrário e a agronegócio, farei um parêntese. As normas que se aplicam nas atividades do agronegócio, elas não se limitam às normas do direito agrário, mas o direito agrário é a base das normas que se aplicam nas atividades do agronegócio. Deu para entender? Assim como o direito agrário não se limita a relações fundiárias, à reforma agrária, é necessário ter essa compreensão. Na verdade, é fundamental saber distinguir, até porque o nosso serviço é esse, é fazer esse elo entre o direito e as atividades e a realidade, né? E aí, quando necessário, buscar em outros direitos, no tributário, no ambiental. Bem, voltando, né, senhores? Depois a gente bater esse papo, ter essa conversa, porque eu considero que você está me respondendo aí do outro lado, tá? Aí os senhores podem virar para mim e falar: Andréia, eu caí aqui de paraquedas, eu nem sou da área jurídica, não tô nem aí se o direito agrário é obrigatório, é facultativo, tanto faz, não vai fazer diferença na minha vida. Ou, Andréia, eu não atuo nessa área, na verdade eu sou concurseira, eu tô aqui de curiosa. Senhores, existe um ditado que diz o seguinte: se o campo não planta, a cidade não janta. É um ditado simples, mas que traz a obrigação para todos. Principalmente porque a Constituição Federal, ela coloca a segurança alimentar como um direito fundamental. Então, sim, você não precisa ser da área jurídica, basta ser cidadão, você se alimenta, você tem que querer que as pessoas saibam mais do setor, afinal de contas você vai comer aquilo de alguma forma, vai chegar na sua mesa por algum modo. Então, ó, se liga. Longe de querer dar solução simples para problemas do agronegócio, do direito agrário, problemas complexos, penso que, quanto cidadãos, podemos e devemos questionar os nossos parlamentares no que diz respeito aos assuntos do agro, nos assuntos do setor primário, tanto o que eles acham quanto a existência de projetos e não somente no período eleitoral. Quanto profissionais da área jurídica, somos formadores de opinião, senhores. Não, Andréia, ninguém liga para o que eu falo, tenho certeza que ninguém dá ouvidos. Senhores, as pessoas podem não falar, mas elas observam e te julgam quanto profissional jurídico se você não tem uma posição sobre assuntos da sociedade. E eu não estou falando aqui para ser PhD no assunto, não. É pelo menos saber os pontos controvertidos, inclusive os acadêmicos. Desde a universidade é bom formando juízo de valor ao que tange as questões sociais. A nossa formação é direito, não é? Aos acadêmicos cabe uma tarefa muito importante também. É cobrar da coordenação do curso, dos seus cursos nas suas universidades, a existência da disciplina do direito agrário na grade. Porque quanto clientes de universidades particulares, certamente as universidades vão atender esses pedidos. Então, fica aqui a minha provocação nesse sentido também. Afinal de contas, nós sabemos a importância do setor agrário. Eu puxo um pouquinho a sardinha para o meu lado, mas é que, de fato, a importância desse setor é inegável, senhores. Quem nunca ouviu falar nos telejornais que o setor primário é responsável por 1/4 do PIB nacional? Pode nem entender o que seja PIB nos pormenores, mas já ouviu alguma frase nesse sentido. Então, eu peço aqui a minha sincera ajuda para que nós possamos deixar esse setor mais seguro. E o que possibilita isso é estudo, é estudar o setor, como tudo, né? Tudo que a gente estuda é possível cercar-se de uma segurança que, ainda que não 100%, mas é desejável. Senhores, eu encerro por aqui. O meu objetivo era trazer esses questionamentos, fazer essas provocações. Eu espero ter me feito entender. E caso algum ponto tenha ficado confuso, por gentileza, me deixe escrito aqui nos comentários que eu tento abordar de uma forma diferente,
ou trazer alguma informação ou fato novo para a gente poder estar sedimentando o seu entendimento, tá ok? E caso os senhores tenham informações atualizadas acerca do assunto, por gentileza, compartilha conosco. É feio guardar conhecimento, hein? Senhores, muitíssimo obrigada por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve e me segue lá no Instagram, é direitoemmovimento.ar, tá ok? Muito obrigada mais uma vez e fiquem com Deus.